Você sabe qual foi o primeiro contato do Ocidente com a cana-de-açúcar? Não? Então eu te conto essa história. O primeiro contato do Ocidente com a cana-de-açúcar aconteceu por volta de 320 a.C. com alguns generais do exército de Alexandre, o Grande. Mas o primeiro cultivo da cana aconteceu somente no século XI com os árabes. Posteriormente chegou ao Brasil com os portugueses. Atualmente, o Brasil ainda mantém sua relação com a cana-de-açúcar, já que o país ainda é o maior produtor do mundo, chegando na última safra a incríveis 700 milhões de toneladas produzidas. Hoje, vamos entender de onde surgiu a ideia de cultivar a cana no Brasil e quais foram os motivos para o sucesso desta empreitada portuguesa. Com base no segundo capítulo de Celso Furtado, intitulado Fatores do êxito da empresa agrícola, este se trata do primeiro de uma série de vídeos de formação econômica do Brasil. Nós somos a Econoverna, onde a economia está ao seu alcance. A introdução da cana-de-açúcar no Brasil aconteceu por volta de 1530 pelos portugueses. Mas, para isso acontecer, os portugueses tiveram que superar alguns problemas. Durante este período da história, existiam duas grandes dificuldades no contexto geral, sendo elas as profundas dificuldades para conhecer qualquer técnica produtiva e as proibições de exportação de equipamentos. Apesar dessas dificuldades, os portugueses já tinham começado há décadas o cultivo de cana-de-açúcar em suas ilhas atlânticas, Açores e Madeira. A cana produzida nas ilhas eram comercializadas pelas cidades italianas e por Flandres. Porém, com a baixa do preço do açúcar no final do século XV, a demanda permaneceu inferior à produção do produto. Com a crise de superprodução instaurada, tudo indica que as áreas de comércio italianas não tinham capacidade de absorver o açúcar português. Essa experiência nas Ilhas Atlânticas tiveram três consequências importantes. Começando pela área comercial europeia, a entrada do açúcar português no mercado desbancou com o monopólio veneziano, que antes tinha um exclusivo acesso às fontes de cana-de-açúcar. Já na área produtiva, proporcionou a superação das dificuldades da técnica de trabalho, além de fomentar a indústria de equipamentos portuguesa. A partir do século XVI, a produção açucareira portuguesa passa a aliar-se com os flamengos, representando os interesses de Antuérpia e em seguida pelos de Amsterdã. Os flamengos pegavam a cana-de-açúcar na capital portuguesa, Lisboa, refinavam e distribuíam pela Europa. Dado esse contexto geral em relação Portugal-Flandres, podemos dividir a explicação em 4 módulos, que falaram da questão sendo técnica, financeira, mão de obra e do mercado. No primeiro módulo, trataremos da técnica de produção. No Brasil recém-descoberto, não havia nenhum tipo de mercado. Portugal teria que encontrar alguma forma para instalar toda a estrutura necessária para a produção açucareira do mais absoluto zero. A opção que encontraram foi fabricar açúcar em Portugal e plantar a cana no Brasil. Porém, a longa distância que teria que ser percorrida era um obstáculo muito complicado, visto que na época seria uma atividade muito custosa, do qual Portugal não tinha recursos para pagar. Já no segundo módulo, trataremos do financiamento flamengo. A contribuição flamenga vai além de sua especialização no comércio europeu. Flandres financiou a empresa agrícola portuguesa com o capital das atividades comerciais flamengas. Os holandeses eram nessa época o único povo que tinham organização comercial suficiente para criar um mercado de grandes dimensões a um produto novo. O capital holandês mostrou-se peça fundamental da implementação de cana-de-açúcar na colônia, visto que, além de refinar e comercializar, o capital está ligado também ao financiamento das instalações produtivas no Brasil, além do envolvimento na importação de mão de obra escravizada. Uma vez demonstrada a viabilidade e a alta rentabilidade da produção açucareira na colônia, o financiamento para a expansão da capacidade produtiva foi muito facilitado. O terceiro módulo, por sua vez, se trata da mão de obra. O grande questionamento que você deve estar fazendo é o seguinte: por que foi utilizado a crueldade da mão de obra escrava? No contexto colonizador português, o trabalho compulsório representa a melhor maneira para a acumulação primitiva, pois impede que haja dispersão dos recursos coloniais da produção para a subsistência. Além disso, a escravidão é mercantil
e representam um novo ramo de comércio extremamente lucrativo aos portugueses. Naquele período, não seria favorável para os europeus utilizarem mão de obra assalariada na produção açucareira, visto que aumentaria muitos custos, já que dificilmente uma família portuguesa sairia de suas plantações e comércios estabelecidos para trabalhar em um local novo e incerto, com condições de salários muito baixas. A mão de obra barata, refletida no mercado africano de escravos, foi a única solução, uma vez que os portugueses já tinham conhecimento e experiência com a captura de africanos pagãos há quase um século. Com a mão de obra escravizada, não havia custo com salários e proporcionava um lucro maior para o tráfico negreiro, tornando um sistema altamente lucrativo para a metrópole. Além do mais, a mão de obra indígena não encontrava base para se expandir, determinando uma série de circunstâncias favoráveis às quais a empresa colonial não teria conhecido o enorme êxito que alcançou. Por fim, mas não menos importante, trataremos do quarto módulo, a criação de mercado. Com toda a estrutura necessária para a produção e com a mão de obra escravizada, a produção açucareira iniciou. E novamente, a participação flamenga mostra-se importante. Novamente, os holandeses eram especializados no comércio europeu e eram os únicos que tinham a organização mínima para criar um grande mercado para o açúcar português. Tarefa essa que realizaram com muito sucesso. Os flamengos são responsáveis, assim, pela expansão do mercado açucareiro e também pela absorção de preços firmes. Após toda essa explicação do sucesso da empresa agrícola portuguesa, fica claro a importância da contribuição flamenga em todo este processo. E você, sabia alguma coisa do que foi falado neste vídeo? Tem dúvidas ou sugestões? Deixe seu comentário. E para nos ajudar a continuar com a divulgação de temas econômicos, deixe o seu like e compartilhe o nosso canal. Esperamos ter ajudado, muito obrigado pela atenção e até a próxima!